Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 25 perguntas de nível fácil, médio e difícil. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Qual sumo sacerdote morreu após cair para trás de sua cadeira conforme relatado na Bíblia? Alternativa A, Eli. Alternativa B, Caifás. Alternativa C, Abiatar. Alternativa D, Adoc. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Eli. Em 1 Samuel capítulo 4 e versículo 18 está escrito: quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto era homem velho e pesado. Ele tinha julgado a Israel 40 anos. Pergunta de número 2. Quem na Bíblia é chamado de patriarca de multidões? Alternativa A, Enoque. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Abraão. Alternativa D, Elias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Abraão. Em Gênesis capítulo 17 versos 4 ao 5 está escrito: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações, não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Pergunta de número 3. Quantos cânticos Salomão escreveu de acordo com o relato bíblico em 1 Reis? Alternativa A, 1007. Alternativa B, 1005. Alternativa C, 5.000. Alternativa D, 3.000. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 1005. Em 1 Reis capítulo 4 e versículo 32 está escrito: proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1005. Pergunta de número 4. De acordo com as Escrituras, quem é mencionado como progenitor do cego Bartimeu? Alternativa A, Atai. Alternativa B, Jadal. Alternativa C, Quelube. Alternativa D, Timeu. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Timeu. Em Marcos capítulo 10 e versículo 46 está escrito: depois chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu filho de Timeu. Pergunta de número 5. Além de serem casados, de que outra forma Abraão e Sara estavam relacionados? Alternativa A, sogro e nora. Alternativa B, meio-irmãos. Alternativa C, padrinho e afilhada. Alternativa D, sobrinha e tio. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, meio-irmãos. Em Gênesis capítulo 20 versículo 12 está escrito: além disso ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Pergunta de número 6. Quem, conforme as Escrituras, teve uma prole composta por 30 filhos e 30 filhas? Alternativa A, Eleazaf. Alternativa B, Tofeia. Alternativa C, Ibizan. Alternativa D, Pauti. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Ibizan. Em Juízes capítulo 12 versos 8 ao 9 está escrito: depois dele julgou a Israel Ibizan de Belém. Tinha este 30 filhos, e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Pergunta de número 7. Segundo as Escrituras, qual profeta e líder religioso foi enterrado por Deus em um vale? Alternativa A, Josué. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Isaías. Alternativa D, Moisés. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34 e versos 5 ao 6 está escrito: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moabe.
defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Pergunta de número 8. Na linhagem dos homens da tribo de Dan, quem é identificado como o pai de Sansão de acordo com as escrituras? Alternativa A, Elade. Alternativa B, Manoá. Alternativa C, Esrom. Alternativa D, Asmavete. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Manoá. Em Juízes capítulo 13 versículo 2 e 24 está escrito: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Pergunta de número 9. De acordo com as escrituras, quem entre os apóstolos de Jesus era um homem casado? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, André. Alternativa D, Felipe. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Pedro. Em Mateus capítulo 8 e versos 14 ao 15 está escrito: e tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, então ela se levantou, e o servia. Pergunta de número 10. De acordo com as escrituras, quem é mencionado como o progenitor de Saul? Alternativa A, Igal. Alternativa B, Zoar. Alternativa C, Quis. Alternativa D, Etan. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Quis. Em 1 Samuel capítulo 9 versículo 3 está escrito: tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Pergunta de número 11. Calebe, um dos espiões enviados por Moisés para explorar a terra prometida, era filho de: alternativa A, Hur. Alternativa B, Anã. Alternativa C, Amiúde. Alternativa D, Jefoné. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Jefoné. Em Josué capítulo 14 e versículo 14 está escrito: portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. Pergunta de número 12. De acordo com o Evangelho de Lucas, qual animal foi sacrificado para comemorar o retorno do filho pródigo? Alternativa A, porco. Alternativa B, bezerro. Alternativa C, veado. Alternativa D, boi. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, bezerro. Em Lucas capítulo 15 versos 23 ao 24 está escrito: trazei também o bezerro, cevado e matai-o, comamos, e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Pergunta de número 13. Em qual livro da Bíblia está a afirmação: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Alternativa A, Salmos. Alternativa B, Efésios. Alternativa C, Filemon. Alternativa D, Filipenses. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Filipenses. No livro de Filipenses capítulo 4 e versículo 13 está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pergunta de número 14. Quem perdeu a capacidade de falar ao ser informado de que se tornaria pai? Alternativa A, Zacarias. Alternativa B, Ananias. Alternativa C, Abraão. Alternativa D, Gideão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Zacarias. Em Lucas capítulo 1 e versos 21 ao 22 está escrito: o povo estava esperando Zacarias, e se admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhes podia falar, e perceberam que tivera uma visão no santuário, e falava-lhes por acenos, mas permanecia mudo. Pergunta de número 15. Com quem Sansão compartilhou o favo de mel encontrado na carcaça do leão? Alternativa A, com Dalila. Alternativa B, com seus pais. Alternativa C,
com os filisteus. Alternativa D, com um viajante. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, com seus pais. Em Juízes capítulo 14 versos 8 ao 9 está escrito: passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel, e tirando-o nas mãos, foi andando e comendo dele. Chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram, porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Pergunta de número 16. Quem adotou a estratégia de aparentar loucura para escapar de uma tentativa de assassinato? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Salomão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Davi. Em 1 Samuel capítulo 21 e versos 12 ao 13 está escrito: Davi, porém, considerou estas palavras em seu coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, mudou seu comportamento na presença deles. Fingindo-se louco enquanto estava com eles às portas da cidade, riscava na porta e deixava escorrer saliva pela barba. Pergunta de número 17. Quantas moedas de prata os irmãos de José receberam ao vendê-lo? Alternativa A, 20 moedas. Alternativa B, 18 moedas. Alternativa C, 15 moedas. Alternativa D, 11 moedas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, 20 moedas. Em Gênesis capítulo 37 versículo 28 está escrito: ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando da cova, e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Pergunta de número 18. Por quantos dias o rei Assuero promoveu um banquete para exibir as riquezas e a magnificência de seu reino? Alternativa A, 196 dias. Alternativa B, 190 dias. Alternativa C, 184 dias. Alternativa D, 180 dias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, 180 dias. Em Ester capítulo 1 e versos 3 ao 4 está escrito: no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os oficiais das províncias. Nessa ocasião ostentou as riquezas do seu glorioso reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber 180 dias. Pergunta de número 19. Por quanto tempo Satanás ficará aprisionado e lançado no abismo? Alternativa A, 3.000 anos. Alternativa B, 1.000 anos. Alternativa C, 5.000 anos. Alternativa D, 7.000 anos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 20 versos 2 ao 3 está escrito: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Pergunta de número 20. Quantos anos Abraão tinha quando Isaque seu filho nasceu? Alternativa A, 127 anos. Alternativa B, 119 anos. Alternativa C, 100 anos. Alternativa D, 80 anos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, 100 anos. Em Gênesis capítulo 21 e versículo 5 está escrito: e Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pergunta de número 21. Qual pessoa escalou uma árvore para ter uma visão de Jesus? Alternativa A, Zaqueu. Alternativa B, Bildade. Alternativa C, Eliseu. Alternativa D, Esaú. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Zaqueu. Em Lucas capítulo 19 versos 2 ao 4 está escrito: havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura.
E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Pergunta de número 22. Qual mulher, após a morte de seu filho, ordenou a execução de toda a família real para consolidar seu poder? Alternativa A, Mesulemete. Alternativa B, Amutal. Alternativa C, Gidida. Alternativa D, Atalha. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Atalha. Em 2 Reis capítulo 11 versículo 1 está escrito: Vendo pois Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se, e destruiu toda a descendência real. Pergunta de número 23. Salomão comparava sua esposa Sulamita com qual animal? Alternativa A, égua. Alternativa B, leoa. Alternativa C, corça. Alternativa D, gazela. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, égua. Em Cantares capítulo 1 e versículo 9 está escrito: A uma égua dos carros de Faraó eu te comparo, ó amada minha. Pergunta de número 24. De acordo com o livro de Gênesis, quem nasceu ruivo e peludo? Alternativa A, Isaque. Alternativa B, Esaú. Alternativa C, Ismael. Alternativa D, Naftali. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Esaú. Em Gênesis capítulo 25 e versículo 25 está escrito: O primeiro saiu ruivo, todo coberto de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Pergunta de número 25. À margem de qual rio Daniel avistou um homem vestido de linho? Alternativa A, Rio Nilo. Alternativa B, Rio Eufrates. Alternativa C, Rio Jordão. Alternativa D, Rio Tigre. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Rio Tigre. Em Daniel capítulo 10 e versos 4 ao 5 está escrito: No dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio, o Tigre. Levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.